ficar melhor. Eu queria trazer para vocês hoje o tema Instrução aos Apóstolos, que está em Mateus, no Evangelho de Mateus, do capítulo 18, 1 até 18, 35. É muito interessante porque ali Jesus vai estar conversando com os discípulos, mas também com toda a multidão que estava ali perto, né? É interessante que Mateus, ele deu uma aliviada, porque Mateus estava junto ali e Cristo vai dar um daqueles puxões de orelha, né? E como Mateus estava ali junto, ele tira certas partes que Lucas, que não era discípulo, né? O Lucas, ele vai mostrar na sua realidade tudo, né? Então nós vamos começar primeiro falando o que Lucas contou, e depois a gente vai para o que Mateus contou, né? Lucas, no Evangelho, diz o seguinte, que Jesus anunciou pela primeira vez para os discípulos, para os apóstolos, que eles iriam para Jerusalém, onde ele iria passar por um sofrimento muito grande e que seria crucificado. E aquilo causou um impacto nos discípulos, né? Nos 12 que estavam ali com ele. E aí, nisso, Jesus começa a caminhar e os apóstolos começam a conversar entre eles, né? Jesus na frente e eles ali atrás. Aí vamos ver se vocês imaginam o que os discípulos estavam falando. Imagina que você recebe uma notícia de que o seu mestre, o seu rabi, anuncia que vai morrer, e você sabe que ele sabe o que está falando, né? E aí, em seguida, você vai conversar com o seu grupo ali próximo. O que a gente iria conversar? Vocês imaginam o que os discípulos, o que os apóstolos iriam conversar entre eles, né? Nossa, Jesus falou que vai morrer. Né? Era mais ou menos isso? Não. Sabe o que eles estavam discutindo? Qual deles era o maior? Porque se Jesus ia morrer, eles estavam começando a falar, bom, mas quem será que vai ser o maior de nós, né? Uns começaram a falar, deve ser Pedro, né? Porque Jesus havia dito, né? Tu és Pedro e será a pedra que eu vou construir a minha igreja. Então, muitos, não, então, que Jesus for, quem vai é Pedro. Pedro é o maior, é a pedra, né? Outros já falaram, não, mas logo em seguida, Jesus falou, sai de ti, Satanás, porque Pedro tinha falado para Cristo, quando Cristo falou que ia morrer, ele falou, você não vai morrer nada, né? Nós não vamos deixar isso, e aí o Cristo é duro com Pedro, né? Não sei se vocês sabem, mas a mãe de João e de Tiago já tinha chegado para Jesus e falado assim, Jesus, quando você implantar o teu reino aí, dá um jeitinho, põe o meu filho, os dois filhos, um de cada lado, né? Então, vai que Jesus obedece, né, a mãe de João e coloca os dois, né? Então estava essa discussão entre eles, né? Mateus não conta nada disso, né? Porque provavelmente Mateus tiver falando, eu também sou um dos maiores, né? Jesus me escolheu. Então era essa a discussão. Isso para nós é muito bom, porque a gente observa que Jesus escolheu pessoas como nós, né? Ao invés estavam ali próximos a Jesus, Jesus fala que vai morrer e eles estão discutindo esse tipo de coisa, né? Então mostra assim, não precisa ser especiais, não precisam ser pessoas perfeitas para ser seguidor do Cristo. Porque Jesus deu exemplo disso escolhendo esses que estavam discutindo esse tipo de coisa, não é? Então, Mateus, lá no 18:1, ele vai dizer o seguinte, naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, quem é o maior no reino de Deus? Esta foi a pergunta, né? Jesus, consciente de tudo, porque Jesus não precisava nem ouvir o que eles estavam dizendo, Jesus sabia o que vinha no coração deles para fazer essa pergunta, né? Então Jesus considera que é um momento muito bom para passar alguns ensinamentos. E olha como Jesus é Jesus mesmo, né? Porque imagina a gente se fosse nós nesse caso, né? A gente fala que vai morrer, os outros estão falando, bom, já que ele vai morrer, quem é que vai ficar no lugar dele? Será que sou eu? Não. Jesus, ao invés de brigar com eles, em vez de puxar a orelha, Jesus vai aproveitar
para trazer ensinamentos profundos para eles. E também já tendo consciência da condição deles ainda tão distante daquilo que Jesus ensina, Jesus vai procurar falar, não só quem é o maior, mas vai procurar usar este momento para trazer uma série de instruções para os apóstolos. Bem didático. Vocês vão ver que Jesus ele usou um recurso de uma técnica de ensino fantástica, né? Que é o exagero. Vocês vão ver que Jesus exagerou. A hora que ele foi dar os exemplos assim, ele foi exagerado. Bem exagerado mesmo. Né? E isso é bom porque quando a gente exagera, fica gravado. Então, pode ter certeza que os apóstolos nunca se esqueceram dos ensinamentos que ele vai trazer, pelo exagero que ele trouxe, pela forma assim, bem contundente que ele ensina. Né? Agora, eu queria também que vocês tivessem olhos para ver tudo que Jesus ensinou, mas pensando para vocês mesmos, será que ele ensinou isso só para os 12 ou será que é para nós também? E a resposta é óbvia, né? Serve até hoje e também tem que ser modelo para nós também pensarmos, né, como nós somos. Eu acho interessante a gente observar que o que Jesus vai estar ensinando tem muito a ver com o futuro da igreja. Né? Apesar de que Jesus em si não pensava em uma igreja, mas de quando as pessoas se reunissem para estudar o Evangelho. Aqui na nossa casa a gente estuda o Evangelho? Sim. Estuda. Então, vamos ter certeza de que isso que ele está falando se aplica para a nossa casa. E também é bom a gente ter esses olhos ao estarmos analisando aí. Vocês lembram dessa passagem? O que foi que Jesus respondeu? Vocês se lembram? Não? Eu vou ajudar vocês. Jesus chama uma criança. Ali estão os 12 ali em redor dele. Tinha mais muitas outras pessoas ali seguindo Jesus e tinha crianças, como sempre. Né? As crianças adoravam Jesus. Né? E Jesus adorava as crianças. Aí Jesus chama uma criança, coloca no meio, os 12 olhando, e ele responde, né? Eu vos asseguro, se não vos converterdes e não vos tornardes como as crianças, não entrareis no reino de Deus. Então, olha como Jesus é delicado, né? Porque se a gente for olhar, o que Jesus está falando? Quando Jesus diz isso, o que Jesus está falando para eles? Né? Primeiro, ele usa a criança como exemplo. O que será que Jesus está querendo dizer quando ele usa uma criança como exemplo? Né? É inocente? Né? A criança é inocente. É menor. Né? Vocês já perceberam como a criança ela é ávida por aprender as coisas? Cansa até a gente, né? Porque chega uma idade, né? Deve ser a idade da sua... Por quê? Por quê? Né? A gente responde, mas por quê? Né? Olha, né? Como as crianças têm vontade de aprender. Mas sabe por que elas têm vontade de aprender? Porque elas têm consciência da ignorância delas. Porque elas sabem que não sabem as coisas. Então elas estão ávidas. Elas estão abertas para ouvir e aprender. E o pior ainda, né? Porque a criança, mesmo quando a gente não ensina, elas estão aprendendo. Porque quem é pai, quem é mãe, sabe como as crianças ficam de olho na gente. Né? E como tudo aquilo que a gente faz, elas repetem. Né? Olha o que Jesus está dizendo. Então são essas características que a gente tem que ter para entrar no reino de Deus. Nós temos que ter consciência da nossa ignorância, nós temos que estar abertos para aprender. Se nós aprendemos, nós logo colocamos em prática. Não é isso? Nós somos humildes, nós somos puros, nós somos simples. Então são essas características que nós temos que ter para entrarmos no reino de Deus. Mas o que ele fala para os discípulos logo de cara ali? Se não vos converterdes. Então, o que ele está dizendo para os discípulos? É que ele é doce. Né? Se fosse nós, falava assim, eu estava ouvindo o que vocês estavam falando ali atrás.
Se vocês continuar daquele jeito ali e não se converter para algo puro, simples, querendo aprender, quem disse para vocês que vocês vão entrar? Primeiro vocês estão falando quem vai ser o maior. Eu estou dizendo para vocês, vocês acham que vocês vão entrar no reino de Deus? Desse jeito? Não vão entrar, não. Então, ao invés de ficar discutindo quem é o maior, primeiro se qualifique para estar lá. Porque se você não está lá, não adianta quem vai ser o maior. Vocês percebem? Olha como ele era sutil, né? Mas olha que coisa firme que ele trouxe para os discípulos. Né? Então, antes de querer saber quem é o maior, tenha certeza que você vai estar lá. E se você não se tornar como uma criança, se não vos converteres como uma criança, e não só basta converter, você tem que se tornar. Então ele está dizendo, você tem que aprender a ser como uma criança e você tem que agir, se tornar criança. Captaram a mensagem? Mas aí Jesus, respondendo à pergunta dos discípulos, como eu disse a vocês, aproveitou para trazer alguns ensinamentos. Vamos ver o que ele vai começar a ensinar para nós em termos de ensinamento. Que aí ele aproveitou que a criancinha estava ali e já falou em seguida, né? Porém, quem escandaliza um destes pequenos que crê em mim, seria melhor que pendurassem no pescoço uma pedra de moinho, ao exagero, e o atirasse ao fundo do mar. Talvez vocês não lembram bem, tá? Isso aqui é uma pedra de moinho. Tá? Então, tá vendo ali que tem um furo ali, ó, onde está a madeira? Então ele está falando, tira essa madeira, põe no teu pescoço e pula no fundo do mar. Né? Ele foi bem sutil, né, gente? Bem, né? Olha só, né? E aí é legal para a gente pensar uma coisa assim. Vocês que são do interior, né? Na pedra de moinho, o que tem na outra ponta aqui? Hã? Um animal? Que animal? Hã? É um burro. É um burro. Então, olha o que Jesus está falando, né? Quem é que está na ponta ali, que é para pôr no pescoço? Somos burros nós aqui, né? Então ele está falando, os seus burros, pega esse treco aí, põe no pescoço e pula no fundo. Mas será que é isso que ele está dizendo mesmo? Não. Mais uma vez, utilizando aí o grande conhecimento rural da turma aqui do Caminho da Luz, né? Para que serve isso daqui? Para moer o grão. O que é moer o grão? Virar pó. Então ele está dizendo o seguinte, olha gente, pega o comportamento de vocês quando quiserem escandalizar. O que é escandalizar? Para nós pode significar uma coisa, mas no tempo de Jesus escandalizar tinha um significado. Né? Escandalizar, tem uma passagem na Bíblia que fala, né? Que não é para você escandalizar o cego, para não pôr pedra de tropeço. Então, quando você vai escandalizar, significa que você vai atrapalhar o caminho do outro. Então, ele está dizendo assim, olha, a criança nós já sabemos que não é uma criancinha, é o humilde, é o servo, é aquele que é simples. Então, todas as vezes que nós, o que está ali na ponta? Os burros, queremos servir de tropeço para aquele que ainda é simples, para aquele que ainda é humilde, é melhor, ao invés de a gente fazer isso, a gente usar isso daqui para moer, para fazer pó dessa nossa intenção, deixar bem miúdo, porque aí o que acontece? O vento leva. E a gente não comete o erro de servir de pedra de tropeço, que é o escandalizar. Aqueles que são puros, aqueles que são simples, aqueles que estão ávidos por aprender, aqueles que querem ter o reino de Deus. Vocês entenderam? Ainda bem que a gente não faz isso, né? Estamos tranquilos. Aí depois, olha aí de novo o exagero, né? Jesus continua. Se tua mão ou teu pé são para ti ocasião de queda, corta-os e joga-os fora. É melhor entrar na vida manco ou coxo
do que com 2 mãos ou 2 pés ser atirado ao fogo eterno. 18:8. Né? Então aqui, essas aí, eles seguiram o conselho de Cristo, né? Cortaram e já voltaram para não ter. Tá certo? Ou se teu olho te é ocasião de queda, arranca-o fora, arranca-o e joga-o fora. É melhor para ti entrar na vida zarolho do que com 2 olhos ser atirado ao forno do fogo. E de novo, né? Olha aí, também seguiu. É isso que Jesus está dizendo? Não, ele está sendo exagerado outra vez. Aí nós temos que entender como é que funciona, ou funcionava, a mente do povo naquela época. E alguns símbolos que eles usavam e que tinham um significado todo especial para eles e que hoje nós já perdemos essa coisa. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Então vamos lá. Se a tua mão são para ti ocasião de queda, será que Jesus está falando mão? É isso que ele está dizendo? Não. Não. Para o judeu da época de Jesus, quando nós falávamos mão, muitas vezes, no contexto do que se está sendo dito, eles entendiam outra coisa. Vou perguntar para vocês, para que a gente usa isso? Para que a gente usa isso? Para agir. Ela já foi judia, ela está lembrando dos... já reencarnou lá naquela época. Então, a mão é aquilo que a gente usa para as nossas ações. Então, quando Jesus diz, se a tua mão é ocasião de queda, ele está dizendo, não é a mão. Ele está dizendo, se as tuas ações são motivo de queda. Então, se as tuas mãos são motivo de queda, o que você faz? Corta a tua ação. Corta. Porque é melhor você cortar a tua ação agora do que você ser atirado ao fogo eterno. Ser atirado ao fogo eterno significa reencarnar em condições piores. Então vamos seguir o mesmo raciocínio. Se a mão não é mão, é ação, o pé não é pé. O pé deve ser outra coisa. Para que a gente usa o pé? Para caminhar. Então, todas as vezes que a Celi estava lá reencarnada lá como judia, né, que nós já descobrimos que ela foi judia lá na Terra, ela sabia que quando falava pé era caminhar ou era a conduta. Então, se a tua conduta é ocasião de queda, corta a tua conduta e joga fora. Faz sentido? Melhor do que porque já pensou a gente cortar a mão, né? E vir nessa condição? Então não é isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, corta a tua ação errada, corta a tua conduta errada para que você tenha uma encarnação melhor. E o olho, gente? Para que serve o olho? Para ver? Para ver o quê? Só vou falar para vocês, nós só usamos o olho para ver as coisas erradas dos outros. Não é? Coisa boa a gente não vê, né? A gente só vê coisa errada. Os defeitos dos outros a gente enxerga de longe, não é isso? É? Então, olha aí, quando ele está dizendo teu olho, quando Jesus dizia o teu olho, Jesus estava dizendo o teu julgamento. Eu falei que ela já encarnou lá? Ela só confirma. Né? Então, o seu julgamento, porque é através do olho que a gente vê e julga. Então, ele está dizendo, se o teu julgamento é a ocasião de queda, arranca e joga fora. O olho? Não, o julgamento. Vocês entendem? Olha como é bonito, como é poético, né? A forma que Jesus ensinava. E de uma forma que ficava, porque era tão exagerado, que aquilo ficava no coração dos discípulos. Tanto que eles mudaram do jeito que eles mudaram, com estes ensinamentos. Então, o que Jesus está dizendo para nós também? Se as nossas ações, se a nossa conduta, se os nossos julgamentos estão contrários aos ensinamentos de Jesus, você tem 2 opções.
Ou você seja radical, porque cortar e jogar fora é radical. Ou você seja radical na mudança do que você está fazendo, ou eu sinto muito. Você está preparando para ti sofrimento no futuro. Simples, não é isso? Simples. E marcante. Bem marcante a forma como ele vinha trazendo. Depois ele ainda continua. Aí ele pergunta. É muito legal porque quando um mestre pergunta, ele está invertendo o papel, não é isso? Porque normalmente os alunos é que perguntam para o mestre. Agora, quando o mestre pergunta para os alunos, ele está forçando os alunos a fazer um exercício de análise e é uma coisa muito marcante. Né? Eu, quando a professora perguntava para mim, nossa senhora, eu queria sumir debaixo da carteira, né? Porque vai que a gente não responde certo, né? Então Jesus pergunta, que vos parece? Suponhamos que um homem tenha 100 ovelhas e uma se extravie. Não deixará as 99 nas encostas para ir buscar a extraviada? Então agora Jesus já está falando para os apóstolos já sobre a futura igreja. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês 12 que estão aqui e todo o resto que vem depois, se vocês têm uma comunidade onde vocês se reúnem em meu nome, se um sumir, não fiquem impassivos. Vão atrás dele. Pergunta, por que você sumiu? Se preocupe com a situação desta ovelha que saiu da proteção da casa espírita, da proteção da igreja. Mas Jesus ele é bem assim, ele fala, ó, deixem nas encostas. Sabe por que deixar na encosta? O que é a encosta? Encosta assim, tem um morro, tem uma montanha, aí você deixa as ovelhas ali na montanha, na encosta, e sai. Sabe por quê? Porque ali é um local protegido. A encosta, o inimigo, né, no caso aqui das ovelhas, né, o lobo, a raposa, só pode vir de um lado. Por trás nunca vai vir, porque está protegido. Então Jesus está falando, olha, saiam, mas deixem protegidos. Não deixe as 99 desamparadas. Deixe elas ali protegidas. Né? E onde que é o local mais protegido no nosso caso? Qual é o local que nós estamos mais protegidos no nosso dia a dia? E onde que é perto de Deus? Qual é o local mais perto de Deus, fisicamente falando? Aqui dentro da casa espírita. Fisicamente falando. Vocês entendem? Então, mantenha o grupo unido na casa espírita, porque muitas vezes, quando o líder sai, o que acontece com as ovelhas? Se perdem, dispersam. Então, Jesus está dizendo, olha, fala para o grupo assim, ó, vocês fiquem firmes aí, eu vou sair um pouquinho, mas a casa tem que continuar forte, segura, um local que não se distancie de Deus. E aí o líder sai para ir ver o que está acontecendo com a ovelha que se extraviou. Vocês percebem? Mas há uma condição aí que Jesus não abre mão. É a gente se preocupar em ir atrás da ovelha que se extraviou. Vocês entendem? Isso é importante para nós estarmos, como participantes de uma casa espírita, muito atentos. Porque muitas vezes, aqueles que vêm aqui na casa, por motivos que a gente não sabe, deixam de vir na casa e a gente não faz nada. A gente fala, não, nós temos que respeitar o livre-arbítrio. Mas muitas vezes essa pessoa saiu totalmente contra a vontade dela e por motivos que um pouquinho de ajuda nossa pode resolver. Então Jesus fala, não deixe de fazer isso. Não deixe. Jesus também procura dar uma orientação conhecendo a gente como eles conhecem. Porque ele vem e traz um outro assunto que não está ligado ao outro, mas também é importante dentro da casa espírita. Se teu irmão te ofende, vai e admoesta-o tu e ele a sós.
Então aqui tem duas situações que nós temos que estar atentos nessa instrução de Jesus. Primeiro, se tem alguma coisa errada no centro, nós temos que agir. Porque Jesus ele dá o vai. O vai é uma ordem. Vai. Vocês compreendem? Então, muitas vezes, acontecem situações dentro de uma casa espírita e que a gente fica passivo. E isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque quando isso acontece, está enfraquecendo as estruturas da casa. Então, Jesus ele é firme. Vai. Mas qual a condição de fazer isso? Só você e ele. Porque muitas vezes a gente começa, né, com as conversas paralelas. Nossa, você viu? Né? Acontece um problema, em vez das pessoas envolvidas procurarem resolver, fica o disque-disque. Nossa, você viu aquela coisa, aquela briga que teve, não sei o quê, e o Marcos não fez nada, e fica toda... Se há um problema, é necessário resolvê-lo. Mas quem tem que resolver são os dois envolvidos a sós. Evitar ficar, porque isso também não é bom para a casa espírita. Mas Jesus sabe que isso é difícil, tanto que ele deu o complemento. Lá em Mateus é uma sequência, eu vou só mostrar os dois primeiros, porque ele vai até a última instância. Depois ele fala, ó, se não te der a atenção, faze-te acompanhar de um ou dois para que o assunto se resolva por 2 ou 3 testemunhas. Então teve um problema de 2 pessoas, eles tentam resolver, não conseguiu? Ok, chama mais 2 ou 3 testemunhas para ir lá e ajudarem a resolver esse problema, ainda num pequeno grupo. Não há necessidade de se ficar nesse esse amontoado de... Né? Principalmente hoje em dia, né? Hoje em dia é uma maravilha. Para você quer notícia espalhar, põe no WhatsApp, põe no... Agora nós temos, né? Eu não sou muito moderno nesse aspecto, né? Mas a gente tem o Facebook, tem o WhatsApp, tem o Instagram, não é isso? Tem mais o outro, Twitter, tem, Snapchat. Olha só como a gente tem, né? Como a gente tem formas de espalhar má notícia. Rapidinho, né? E tem recurso de pôr foto, de pôr som, a gente pode enriquecer a coisa, né? A fofoca. Né? Olha só, Jesus já prevendo, falou, ó, gente, nada de Twitter, nada de Facebook, nada de WhatsApp, nada, é os dois a sós. Você captaram a mensagem? E assim a gente vai trabalhando. Resolvendo. Se não resolver os dois, chame mais 2 ou 3 pessoas. Se não, aí Mateus fala, se não, leve até ao chefe da sinagoga, para que ele decida. E se nem assim resolver, aí expulse a ovelha, porque ela não é da parte de Deus. Essa é a sequência que Mateus traz para nós. Nós não precisamos chegar a tanto. Por isso que eu deixei só os 2. Porque eu tenho certeza que só com esses 2 a gente resolve. Nós já estamos mais adiantados. Já não somos tão duros como na época de Jesus. Não é isso? E a gente consegue resolver os problemas, as contentas, as desavenças, os mal-entendidos de uma forma mais resumida. Não é? Aí, olha que bonito que Jesus coloca, né? Porque ele vem puxando a orelha, puxando, mas Jesus, como uma boa mãe, bate e assopra, né? A mãe dá, depois dá uma sopradinha, pronto, passou. Então Jesus agora ele vem assoprar, para tornar a coisa mais suave. E ele diz assim, eu vos digo também, que se 2 de vós na terra se põem de acordo para pedir alguma coisa, meu Pai do céu a concederá. Então, se a gente se unir, basta 2. Não é? Se unir com verdade e pedir. Não é? Pedir também, não vamos pedir, juntar nós 2 para pedir, para ganhar na loteria, não vai dar muito certo, né, gente? Nós temos que saber o que nós vamos estar pedindo. Porque ele diz lá, pedir em meu nome. Aqui não aparece. Vai aparecer já já. Porque tem que pedir em nome de Jesus. O que significa? Porque tá, né? Aqui.
Pois onde há 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Né? Então Jesus aparece, se a gente se reunir imediatamente? Não. Tem uma condição. A gente tem que se reunir em nome dele. Então, se a gente se reunir para fazer coisa errada, Jesus vai estar junto? Não. Se a gente se reunir para ganhar na loteria, Jesus vai estar junto? Não. Tem que se reunir em nome dele. O que é se reunir em nome de Jesus? É para a gente pedir o que Jesus pediria. Não, vai ser em nome dele, não é isso? E o que será que Jesus pediria? Sabedoria, paz, força. Né? Pedir coisas boas, pedir coisas que estão de acordo com a lei de Deus. Então, todas as vezes que a gente se reunir para pedir as coisas que são coerentes com as leis de Deus, tenho a certeza que Jesus estará junto e que Deus vai conceder. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, ele não falou aí na questão hipotética, não. Jesus falou isso aí como lei sublime. Isso aí quem garante não é Jesus. Quem garante é Deus. Vocês entendem? Então Deus garante que se nós, 2 ou mais pessoas, se reunirem, porque também uma pessoa se reunir é difícil, né? Então tem que ter 2 ou mais. Se reunirem em nome de Jesus, Deus vai conceder e Jesus vai estar junto com a gente. Isso é forte? Isso tem consequências? Tem. Boas. Só tem um pequeno problema. Que a gente tem uma dificuldade enorme de se reunir em nome de Jesus. Por isso que o mundo está tão ruim do jeito que está. Porque isso é uma garantia, é uma certeza. Jesus, ele foi categórico. Se vocês fizerem isto, Deus, eu vou estar junto e Deus vai dar para vocês. Então, se o mundo está ruim, é porque a gente não está sabendo se reunir em nome de Jesus. Não está. Porque nós tínhamos a garantia de Deus, de que se a gente fizesse, o mundo estaria melhor. Vamos pensar um pouco mais o que nós fazemos quando nós estamos aqui? Porque Jesus, ele deu uma garantia. Que se a gente viesse aqui, verdadeiramente, em nome de Jesus, com Jesus no coração, conscientes das leis de Deus e conscientes de que estamos cumprindo as leis de Deus, tudo que nós pediríamos aqui, Deus daria para nós. Então alguma coisa está errada aí. E eu lamento informar que os errados somos nós. Muitas vezes nós ainda somos os burros lá das primeiras lá da pedra, ainda estamos lá, porque como é que o burro ele anda no moinho? Vocês sabem? Só dando volta. Então, olha lá a imagem que Jesus usou. O burro, que somos nós, só ficamos dando volta. Se a gente está dando volta, nós não estamos andando para frente. E é por isso que as coisas não estão melhores. Mas é culpa nossa? Não, não é questão de culpa, não é questão de que Jesus pega pesado, não. Jesus sabe. Jesus diz, olha gente, é uma questão de tempo. Eu transformei 3 burros que estavam lá juntinho do meu lado, né? Em 3 anos, vai que vocês demoram um pouquinho mais. Mas tudo bem, mas vocês vão mudar também. Não se preocupe, é uma questão de tempo. Né? E de ação da gente. Nós precisamos estar. Né? E aí vem uma das passagens mais comentadas, mais famosas, né? Porque o Pedro, né, não sei se vocês conhecem Pedro direitinho, né, mas Pedro não era fácil. Né? Pedro, né? Aí Pedro se aproxima de Jesus, como a Lourdes se aproxima aqui para tirar o meu suor, e ele pergunta para Jesus, Senhor, se meu irmão me ofende, porque estava dizendo lá, né, se tem a ofensa de um para o outro, você tem que ir lá e sentar e tal, né? Então, olha o Pedro pensando, né? Pô, Jesus, tá bom. O meu irmão me ofendeu, eu chamei ele a sós, fui mostrar para ele que ele me ofendeu e
Ele não aceitou, falando, imagina, te ofendi nada e tal. Então, se ele não admite que ele errou, que ele me ofendeu, quantas vezes eu tenho que perdoar ele? E qual foi a medida que Pedro usou? Uma medida matemática. Não é isso? Eu tenho que perdoar ele 7 vezes? E como é que Jesus respondeu? Mas ele respondeu de forma matemática. Olha que bonitinho, né? Pedro pergunta em matemática para ele. Jesus, 7 vezes? E Jesus fala assim, não, vamos fazer como você quer usar matemática, então eu vou te responder de matemática. Não é 7, é 7 vezes 7, 70. 70 vezes 7. Né? Olha como Jesus era, a didática dele fantástica. Né? Então Jesus lhe responde, eu te digo que não 7, mas 77. E aí, há muitos estudos profundos, né, para tentar trazer o que Jesus queria dizer aí simbolicamente. Né? Haroldo Dutra, nos estudos que ele faz do Velho Testamento, né, riquíssimo, é muito bonito para quem tiver tempo para estudar, porque são muitos estudos de 1 hora e pouco cada um, né? E quando a última vez já estava em 70 e poucos, né? Então o Haroldo ele traz uma coisa muito legal, né? Porque ele diz o seguinte: quando Caim matou Abel, o número que Deus condena Caim foi 7 anos. E depois, mais para frente, há um descendente de Caim que ele também mata pessoas inocentes. E qual é a punição dele? 70. Então o Haroldo diz o seguinte, Jesus, conhecedor do Velho Testamento, ele diz o seguinte, que estes números mostram a progressão da maldade no mundo. Então Caim, que foi o primeiro que pecou contra as leis matando alguém, ele foi punido 7. E o seu descendente, que já não matou um, ele já matou um monte, era 70. Então ele diz o seguinte, que Jesus, quando diz isso, ele diz o seguinte, né, é conforme a progressão da maldade. Então, quanto mais aumenta a maldade, mais aumenta o meu perdão. Porque ele está dizendo, quanto eu tenho que perdoar? Você tem que perdoar enquanto houver maldade. E como nós somos um mundo de provas e expiações, quando vai haver maldade? Sempre. Até que deixe de ser de provas e expiações e seja um mundo regenerado. Sempre. Sempre que for preciso. Isso é o que o Haroldo traz para nós. Né? É fantástico, é lindo. Né? Mas também há outras explicações que diz o seguinte. Vocês já ouviram falar de Cabala? Cabala? A Cabala é o ramo do ensino judaico que é através dos números. E tudo, para quem é versado na Cabala, quando vai ler o Velho Testamento, todos os números que aparecem lá têm significados muito mais profundos do que o número em si. Então, o 7 na Cabala significa o infinito. Quanto tempo Deus criou o mundo? 7 dias. Vocês entendem? Quer dizer, significa 7 dias? Não, significa um tempo muito grande. Um tempo muito grande. Para o nosso pequeno espaço de tempo, porque a gente vive no máximo, com a ciência de hoje, 80, né? Depois de 80 já está fazendo hora extra. Né? Então, para nós, este número ele é muito grande, é quase infinito. Então, o que Jesus está dizendo, Pedro perguntou assim, quantas vezes eu tenho que perdoar? É um número muito grande? Porque 7 foi o tempo que Deus levou para criar o mundo. É um tempo grande. Jesus responde, não, Pedro. Não é 7, é 77. É muito maior do que você está pensando. Que vai no mesmo significado que o Haroldo tenta trazer para nós. Enquanto for preciso perdoar, você tem que perdoar. Enquanto for preciso. Não é 7 nem 77. Todas as vezes. Não importa quanto tempo passe. Tem que perdoar. Então, esses foram todos o que
E aí depois, no final, Jesus usa uma parábola para finalizar todo este ensinamento, né? Que é a parábola do senhor de terra que construiu construiu uma fazenda, pôs todos os recursos ali para se plantar a uva e arrendou para algumas pessoas tomarem conta. Vocês conhecem essa parábola? É. Então, aí ele conta, né, que aí quando chega no tempo ele manda os funcionários dele ir lá receber a parte que lhe cabia e os caras que arrendaram desce a lenha nos funcionários dele. Aí ele fala, vou mandar mais, porque era só 3, eu vou mandar um monte. Eles matam alguns, batem outros e tal. Até que ele fala, não é possível, vou mandar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar. Aí eles vão e matam o filho dele para ficar com a terra. É como ele finaliza todos esses recursos com essa parábola forte. E aí ele pergunta, o que o dono dessa terra tem que fazer com essas pessoas? Antes ele havia dito que era para perdoar infinitamente, né? E aí as pessoas respondem, né? Não, você tem que acabar com eles, expulsar eles, matar eles e pôr outros ali na terra. Mas não é este o ensinamento. Quantas vezes? Se nós temos que perdoar infinitas vezes, e Deus? Que Deus é o infinito. E assim Jesus termina, mas ninguém entendeu naquela época o que ele estava dizendo. Precisou muito tempo, precisou ele morrer, ele retornar, para que os apóstolos compreendessem isso tudo e aprendessem a se tornar como crianças. Quando os apóstolos conseguiram entender o que era se tornar como crianças, os apóstolos conseguiram o reino de Deus. E aí conseguiram fazer tudo aquilo que Jesus esperava deles. Levar o evangelho para toda a terra conhecida. Exemplificar os ensinamentos, viver os ensinamentos, porque eles se tornaram como crianças. Eles aprenderam e puseram em prática. Eles começaram a agir como crianças no reino de Deus. Começaram a perdoar infinitamente, sempre que era preciso. Começaram a agir de maneira como agradava a Deus. E por isso eles se tornaram apóstolos verdadeiros. E por isso hoje nós estamos aqui tendo condições de falar sobre tudo isso. Porque os apóstolos se tornaram crianças. Os apóstolos compreenderam as lições de Jesus e tornaram elas divinas. Obrigado. 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 E foi muito importante eu tomar água, porque agora eu vou recitar um poema. E para recitar poema, tem que ter a garganta boa e fôlego para poder transmitir a mensagem, né? Este é um poema, ele é... De onde que é mesmo, André? Esqueci. Eu falei para você da Holanda. É um poema que foi feito por um estudioso da Bíblia na Holanda, e eu tive acesso a ele, e tem muito a ver com o que nós estamos procurando trazer para cá hoje. E eu achei legal terminar trazendo esta poesia para nós todos. Faze-me, ó Senhor, outra vez uma criança, tão terno, tão frágil e tão pequeno, que de mim mesmo nada possua, mas em ti, possuindo tudo. Ó Senhor, faze-me novamente pequeno, para que em direção ao pó eu cresça, e restaura em meu coração a fé que outrora eu tive. Que contigo eu seja crucificado, que não viva mais eu. Ó Salvador, esmaga meu pecaminoso orgulho, pela graça que confere o perdão. Faze-me, ó Senhor, outra vez uma criança,
obediente ao teu chamado, de mim mesmo nada possuindo, mas em ti, possuindo tudo. Que possamos todos nos tornarmos crianças também. Obrigado.